Nessa aula vamos aprender simplificação de radicais, parte 1, extração e introdução de fatores no radicando. Aqui em simplificação de frações, vamos começar com a extração de fatores do radicando, tá? Vamos aprender como tirar números de dentro do radical para fora, para frente do radical. Tá? Temos aqui raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 à quinta. Nós temos primeiro que observar qual é o índice desse radical. Nessa letra A aqui é o 3. Nós vamos abrir essas potências para que elas fiquem o máximo que conseguirmos com o expoente 3, tá? Para podermos eliminar. Então, vamos lá. Vou repetir aqui, raiz cúbica. Eu tenho 2 ao cubo, então o expoente do 2 já é ao cubo, eu vou apenas repetir, vezes. O 3 à quinta eu vou abrir, eu vou colocar 3 ao cubo, porque eu preciso de um ao cubo aqui, preciso do 3, vezes, eu vou abrir o expoente 5, tá? Eu vou colocar um 3 e um 2, porque 3 mais 2 é 5, isso aqui entra nas propriedades de potência. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu já tenho 3 ao cubo, repito o 3, falta o que para 5? Falta 2. Então, se eu somar, nas propriedades de potência, diz que se eu tiver bases iguais, eu tenho 3 e 3, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Se eu repetir a base é o 3 e somar os expoentes, dá 5. 3 mais 2 é 5. Então, eu posso pegar isso aqui e abrir, tá? Muito bem. Agora, nós vamos sair eliminando o índice do radical com os expoentes que são iguais a ele. Eu vou cancelar esse 3 com esse 3. Quando eu cancelo esses expoentes com o índice, o radicando vem para fora do radical. Então, esse 2 vai vir para frente, vai ficar 2. Agora, aqui, eu posso cancelar esse com 3. Esse 3 também vem para fora, sempre multiplicando. Aqui, eu posso eliminar esse ao quadrado com o ao cubo aqui? Não, não posso, porque eles são diferentes. Então, ele vai continuar dentro do radical. Vai ficar 3 ao quadrado. Agora, resolvemos essa multiplicação. 2 vezes 3 é 6. Repetimos aqui. Lembrando que o índice do radical continua sendo 3, tá? 3 ao quadrado é 9. Então, o resultado dessa simplificação aqui é 6 raiz cúbica de 9. Letra B, primeira coisa a se fazer é observar qual é o índice do radical, nesse caso é o 2. Então, nós vamos abrir todas as nossas potências para que encontremos o máximo de números 2 para poder eliminar com o índice do radical, tá? Vamos abrir aqui, repito, né, o símbolo. Como o 5 já está ao quadrado, que é igual ao índice, nós apenas repetimos ele aqui, vezes. Agora, eu tenho 3 elevado à sétima potência. A pergunta é: quantos 2 cabem no 7? Vamos abrir? Vai ficar 3 ao quadrado. Repito novamente 3 ao quadrado, já tem 4, ó. 2 mais 2 é 4. Mais 3 ao quadrado, vamos ver quanto já temos. 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, e são 7. Então, falta apenas 1. Então, eu coloco aqui 3 elevado à potência 1. E vamos começar a eliminar todos os expoentes que são iguais ao índice do radical, que é o 2 invisível. Vou colocar aqui. Vamos eliminar esse e esse. Sobrou apenas o 3. Esse 3 é o único número que vai ficar dentro do radical. E todos os outros que tiveram o expoente cancelado vão vir para fora. Vai ficar 5 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O radical e o 3 aqui, sem o expoente, tá? E agora, multiplicando esses números, nós temos 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 3, 45, 45 vezes 3 é 135. Repetimos o raiz de 3. Muito bem. Exemplo C, nós temos raiz cúbica de 96. Aqui, nós temos apenas um número, onde nós precisamos decompor esse número em fatores primos. Então, nós vamos começar a decomposição. 96 por 2 é o quê? É 48. 48 por 2 é 24.
24 por 2, 12. 12 por 2, 6. 6 por 2, 3. 3 só dá por 3, que é igual a 1. Muito bem. E agora? Agora, nós vamos observar o índice do radical, que é 3. Nós vamos organizar o resultado de 3 em 3, sendo que esses números sejam iguais, tá? Eu tenho 2 aqui 3 vezes, então eu posso colocar 2 ao cubo. Aqui eu tenho 2 duas vezes, nesse caso não dá para colocar de 3, né? Então, eu tenho 2 repetido apenas 2 vezes e aqui eu tenho 3. Eu vou colocar o meu resultado aqui multiplicando esse vezes esse e esse vezes esse. Vai ficar 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado vezes 3. É esse o resultado aqui em forma de potência que precisamos colocar aqui dentro do radical, tá? Eu vou colocar para cá. Vai ficar raiz de 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado vezes o 3. Muito bem. O índice do radical é 3. E agora, nós vamos cancelar o que pode ser cancelado. Eu posso cancelar esse apenas com esse. Esse aqui não pode, porque eu tenho o ao quadrado no expoente, né? E precisa ser igual ao índice para poder ser cancelado. O 3 também não pode. Então, como fica isso aqui? O número que teve o expoente cancelado vem para fora, vai ficar 2. E lá dentro do radical vai ficar todos os outros que não puderam ser eliminados, que é 2 ao quadrado vezes o 3. Vai ficar, vamos só resolver a potência lá dentro, tá? 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 é 12. O nosso resultado ficou 2 raiz cúbica de 12. Exemplo D, aqui nós temos raiz sétima de 256. Vamos seguir o mesmo processo do exemplo anterior. Nós vamos pegar o 256 e vamos decompor em fatores primos. Vai ficar 256 dividido por 2 é igual a 128. 128 dividido por 2 é igual a 64. 64 por 2 é 32. 32 por 2 é 16. 16 por 2, 8. 8 por 2 é 4. 4 por 2 é 2. 2 por 2 é 1. Como colocamos agora a forma de potência, é só observar qual é o índice do radical. É 7. Então, eu preciso organizar de 7 em 7, caso tenha números iguais 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tudo isso aqui vai ficar organizado apenas como 2 elevado à sétima potência. Isso tudo eu vou multiplicar com esse 2zinho que sobrou aqui. Então, o resultado em forma de potência fica 2 elevado à sétima potência vezes o 2. É isso aqui que nós vamos colocar dentro do radical. Vai ficar raiz sétima de 2 elevado à sétima vezes o 2. Muito bem. Agora, vamos eliminar o que pode ser eliminado. Eu tenho o índice 7 e o expoente 7. Aqui eu tenho só o expoente 1, não pode ser cancelado. Cancelo esse com esse, vai ficar 2, porque esse 2 que teve o expoente eliminado vem para fora do radical. E lá dentro do radical fica apenas o número 2. A minha resposta aqui é 2 raiz quadrada de 2. Muito bem, nós acabamos de aprender sobre como extrair um fator do radicando. Agora, nós vamos aprender a introdução de fatores no radicando. Nós vamos pegar o número que está fora do radical e vamos trazer de volta para dentro do radicando. Lembrando que, se este número está fora, é porque ele estava lá dentro com o expoente igual ao índice do radical e foi eliminado. Foi o que acabamos de ver. Então, eu preciso trazer esse 2, eu repito o 2 que está dentro, tá? Que é o 2 vezes. Esse 2 aqui precisa voltar aqui para dentro com o expoente 7, porque foi exatamente assim que ele estava quando nós eliminamos e ele saiu do radical, tá? Então, ele precisa voltar, é a introdução, ele vai voltar para dentro do radical. E agora, nós vamos resolver a potência, ó.
repete raiz sétima e vamos resolver isso aqui. Eu tenho 2 vezes 2 elevado à sétima potência é igual a 128. Repito novamente, raiz sétima e resolvo a multiplicação. 2 vezes 128 é igual a 256, ok? Nós aprendemos sair disso aqui para esse resultado, que foi a extração. Agora, nós estamos aprendendo a voltar do resultado para o começo, que é a introdução de fatores no radicando, ok? Vamos fazer mais esses 2 exemplos para treinar aqui. Eu tenho 5 raiz cúbica de 10. Eu repito raiz cúbica, repito 10 e o vezes. E esse 5 vai voltar aqui para dentro. Agora, ele vai voltar com o expoente igual ao índice do radical, que é o 3. Muito bem. Então, nós repetimos o raiz cúbica e vamos resolver essa potência aqui. Eu tenho 10 vezes 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Então, nós temos 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é 125. Muito bem. E agora, eu continuo multiplicando. Eu repito raiz cúbica de e multiplico 10 vezes 125 é igual a 1.250. Muito bem. Nós aprendemos a ida, sair daqui, chegar aqui. E agora, aprendemos sair do resultado e voltar para o começo. Exemplo C, eu tenho 2 vezes raiz quadrada de 5. Nós repetimos a raiz quadrada, repetimos o 5 e colocamos uma multiplicação, porque o 2 que está lá fora vai voltar aqui para dentro, porém, ele vai voltar com o expoente igual ao índice do radical, que é o número 2. Então, eu tenho aqui 2 ao quadrado. Repito o radical e resolvo tudo que tiver dentro. Nós temos 5 vezes 2 ao quadrado é 4. E repito e resolvo aqui. 5 vezes 4 é igual a 20, onde nós temos raiz quadrada de 20. Um forte abraço e até a próxima aula!